Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Quero convidar toda a igreja a se colocar em pé, em reverência à leitura da palavra. Convidar os irmãos a abrirem a Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Conforme já foi dito, hoje nós estamos comemorando um dia dos diáconos. Tivemos um momento muito especial pela manhã, um café da manhã com os diáconos. E hoje estaremos dando continuidade a esse dia tão significativo para a igreja. Eu louvo a Deus pela vida de todos os diáconos e diaconisa que representam o ministério da Igreja Batista Nacional Evangelizadora. E pedi ao Senhor, nessa tarde, uma palavra que não ficasse somente destinada aos diáconos, mas que viesse para todo o corpo, para todas as pessoas, e que Deus nos estivesse dando essa graça e essa direção para ministrar a sua palavra para toda a igreja. Evidentemente, fazendo menção aos diáconos, mas alcançando de alguma forma toda a igreja. E a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração se encontra em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6. E assim diz, assim está escrito: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, criado com palavra da fé e da boa doutrina que tem seguido. Enfatizando o que de fato importa nesse texto: serás bom ministro de Cristo. O tema dessa mensagem é justamente um bom ministro de Cristo. E é isso que Deus espera de mim, espera de você, espera de todos nós, que venhamos ser um bom ministro de Cristo. Curve sua cabeça juntamente comigo e oremos ao Senhor. Pai querido, nós nos rendemos diante da Tua palavra, nos debruçamos e nos curvamos diante das Escrituras Sagradas, cujo poder é vivo, cujo poder é real. E nós bem sabemos que essa palavra é palavra de bênção, é palavra de salvação. E a minha oração nessa hora é que o Senhor esteja ministrando poderosamente em nossas vidas, em nossos corações. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. E todo o povo de Deus declara: amém. Podeis sentar em nome de Jesus. Serás um bom ministro de Cristo, um bom ministro de Cristo. Essa expressão, ministro, ela é muito conhecida em nosso contexto. Ela nos remete a cargos e funções da autonobreza, a responsabilidades que geram status, que possui determinados glamour. No entanto, quando o apóstolo Paulo se refere a ministro, ele não está se tratando a títulos nobiliárquicos. Não é esse o verdadeiro sentido. E é importante deixar isso muito bem claro, porque hoje em dia, quando se fala em ministro, logo lembramos do ministro da educação, da saúde, da segurança, da justiça, da ciência, da informação, da comunicação, da tecnologia, do meio ambiente, dos direitos humanos. E são tantos ministros que logo nos remete à ideia de pessoas extremamente influentes no expoente da sociedade pela sua elevada importância. No entanto, a palavra empregada pelo apóstolo Paulo como ministro, ela vem do original grego chamado uperetra, uperetas, e eram simplesmente remadores que viviam no porão do navio, com o compromisso de remar, com o compromisso de fazer a embarcação navegar. É esse o sentido, e você percebe quão diferente é
do nosso tempo. Não se trata de títulos, de cargos que geram status e glamour, mas de uma função de extrema responsabilidade, eperetas, remadores de Deus. Isso porque as navegações antigas, elas não eram movidas a motor. As embarcações eram chamadas trireme. E o apóstolo Paulo fez várias e várias viagens pelo mar Mediterrâneo. E ao acompanhar essas viagens, ele observou que para fazer o navio navegar, para fazer o navio chegar ao seu destino, é necessário remadores, é necessário os uperetas de Deus, remando. São pessoas que não são vistas, são pessoas que não são observadas, são pessoas que não estão no palco, não estão no holofotes, são pessoas que ninguém percebe, são os anônimos, que estão lá remando, 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 mas por causa deles, a embarcação está navegando. Amém? Nós somos chamados para sermos ministros de Deus. E é interessante que Deus nos confiou o seu reino, nos confiou o seu poder, nos confiou o seu nome e também nos confiou o seu ministério. Ministro não é simplesmente o pastor, não é simplesmente o evangelista, não é simplesmente os diáconos, não é simplesmente os líderes, os obreiros. Ministro é todo aquele que adentra no ministério. Deus nos confiou esse ministério da reconciliação, de reconciliar os homens com Deus. Então, se você está no ministério, você logo é um ministro de Deus. Mas você precisa entender que não se trata de um cargo que gera status, mas de uma função de extrema responsabilidade. Nós estamos no porão, nós não estamos no convés, nós não estamos na proa, nem na pora da embarcação. Nós estamos lá, ninguém está vendo, mas o que importa é que o navio venha navegar. Fazendo essa analogia entre nós, ministros, como remadores, e a igreja como navio, no meio dessa navegação, nadando contra a maré, às vezes nadando sobre fortes tempestades, às vezes nadando sobre fortes temporais. O importante é que você, nós não venhamos parar de remar, porque fomos chamados para remar, convocados para remar, escolhidos por Deus para remar. E quem está no porão remando não tem tempo para reclamar, não tem tempo para criticar, não tem tempo para censurar, não tem tempo para julgar. Quem fica no convés, no conforto do convés, quem fica no conforto da proa, está sempre reclamando do ritmo, está sempre reclamando da forma, está sempre reclamando da direção. Mas aqueles que colocam o remo na mão, começa a suar, começa a se esforçar, começa a trabalhar para fazer a embarcação do navio da igreja nadar. Eles não têm tempo para criticar, eles estão com a mão no arado, eles não olham para trás. Somos remadores de Deus, é isso. Você que é líder de ministério, você que é obreiro da igreja, vocês que são diáconos, evangelistas, pastores, somos remadores de Deus. E a nossa missão é fazer a embarcação da igreja navegar. E para que isso aconteça é necessário o quê? Sincronia. Começa a imaginar comigo um monte de marmanjo no porão do navio. É necessário sincronia. Sincronia na direção, sincronia no ritmo, sincronia na mesma força empregada. Não dá para fazer corpo mole. Se você nadar em outra direção, você atrapalha. Eu vi aqui o missionário Júnior, onde ele está. Ouvi aqui, eu lembro quando ele pregava e dizia: formiga de folha. É a formiga preguiçosa que é levada pelas outras. Formiga de folha, não dá. Como já foi dito na igreja, quem não se envolve, não se desenvolve. Você foi chamado por Deus para se envolver e se desenvolver no reino de Deus.
E essa é a minha missão, essa é a sua missão. Somos remadores. E não importa as turbulências, as tempestades, os temporais, nós estamos dando o melhor de nós. Nós estamos remando, para que a igreja não venha parar, para que a igreja continue navegando sobre as ondas dessa vida, contra a maré. E é importante frisar que maré mansa não faz bom marinheiro. E aqui estão diáconos que enfrentaram tempestades e temporais, e estão firmes na presença do Senhor, e eu posso chamá-los de bom marujos. Muito bem, marujo. Muito bem, marujos, marinheiros, que não abandonam o remo nos momentos difíceis, que não abandona a embarcação, mas consegue compreender qual é a sua missão. Nós estamos navegando nesse mar hostil, tenebroso, mas na certeza que existe terra à vista, ou melhor, existe céu à vista. É o céu que nos aguarda, é o céu que nós esperamos, é o céu que nós desejamos e almejamos. E enquanto o céu não vier, nós continuaremos remando. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga a ela: não pare de remar, não pare de remar. É difícil, é pesado, é esforçado, mas nós somos ministros de Deus. Nós somos ministros de Deus. Deus nos escolheu para colocar a embarcação para andar, meu irmão. Nós somos escolhidos por Deus para colocar a embarcação para andar. Que honra, que prestígio, que privilégio. E a igreja precisa dessa sincronia, precisa desse entrosamento, dessa harmonia, precisa viver nessa total koinonia. Não dá para um remar para a esquerda, o outro para a direita, um para frente e o outro para trás. Não dá para remar em um ritmo, em outro ritmo. Somos remadores de Deus. E o texto vai nos dizer, 1 Timóteo 4,6: expondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Cristo Jesus, criado com palavras da fé e boa doutrina que tem seguido. Duas observações nós fazemos aqui. Primeiro, criado não é inventado, não é fabricado. Olha a responsabilidade. Nós somos criados, fomos gerados. Não é ter simplesmente uma matriz e começar a fabricar vários por série. Não é simplesmente ter uma planta e seguir obstinadamente aquela planta. Mas é ser criado, não é inventado nem fabricado. Fomos criados, e criados porque o texto vai nos dizer, vai nos ensinar, criados com as palavras da fé. E aqui eu gostaria de fazer essa analogia. Ainda indo aos remadores, duas coisas que os remadores precisam ter. Uma delas é força. Força. E aqui o texto vai nos dizer, criados com palavras da fé. Força para viver a palavra. Força para viver a palavra da fé. Quando Deus se revela a Josué, Deus disse: Josué, ser forte, ser corajoso, porque tu farás herdar todas as minhas promessas ditas aos teus pais. Mas depois Deus aparece novamente a Josué e diz: Josué, ser forte e corajoso, não temas. Ser forte para fazer cumprir tudo que está escrito na minha palavra. É necessário ser forte para viver essa palavra, ser forte para cumprir esta palavra, ser forte para viver esta palavra. Deus nos chama para sermos fortes. E o remador, ele precisa ser forte. Ele precisa ser forte nos momentos difíceis, nos momentos tenebrosos. E essa força vem de Deus. Esse poder, essa graça vem de Deus. Portanto, seja forte, meu irmão. Os fracos nada tendem, os covardes de tudo desistem, mas somente os fortes vencem. Amém? Posso ouvir um amém? Seja forte. Deus não tem compromisso com covardes, pelo contrário, a Bíblia diz que os covardes não herdarão o reino dos céus. A Bíblia nos diz em 2 Timóteo 1,7 que Ele não nos deu espírito de covardia, mas de ousadia, de poder, de moderança. Esse espírito habita em nós.
Então seja forte diante das perseguições, seja forte diante das oposições, seja forte diante das críticas, seja forte diante das injúrias. Não desista do seu chamado, não abandone o remo, continue remando. Continue remando. Seja forte. Quantas vezes nós não somos tentados em nossa vida, diante dos temporais, diante dos ventos contrários, diante das ondas robustas, a desistir. E o remador precisa ser forte. E aqui o texto nos diz: forte para cumprir a palavra, forte para dizer não ao pecado, forte para renunciar aos prazeres da carne, forte para mortificar o seu próprio eu, forte para viver as promessas de Deus. É incrível quando a Bíblia fala da galeria da fé, vai nos dizer o seguinte: esses homens das fraquezas tiraram força. Isso não significa que você não vai ter momento de fraqueza, mas mesmo no momento de fraqueza, você vai encontrar força, porque a nossa força, ela vem de Deus. Ele é a nossa fortaleza, é Ele que renova a nossa fé, a nossa esperança. Amém? Remadores de Deus, com força. Com força. Você talvez tenha diminuído o ritmo, e Deus te trouxe aqui para você ouvir isso. É com força, meu irmão. Escuta bem, olha para mim. Jesus, certa ocasião, disse, depois de João Batista: o reino dos céus é ganhado à força. A salvação é pela fé, a redenção é pela fé, a justificação é pela fé, a glorificação é pela fé, a santificação é pela fé, mas para vivermos o reino de Deus, é pela força, meu irmão, é pela força. A carne é fraca, mas não se esqueça que o texto não termina aí. E mais fraco é aquele que usa esse texto como pretexto subterfúgio, desculpas evasivas, e diz: ah, pastor, mas o senhor sabe como é que é, né? A carne é fraca. Eu disse: mas continue o texto. A carne de fato é fraca. Nós não podemos alterar nem contrariar o que está escrito. No entanto, o texto continua dizendo: o espírito é forte. A escolha é sua. Se você viver na carne, você será fraco, mas se você viver no espírito, você será forte, fortalecido pelo poder de Deus. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Essa é a nossa escolha, essa é a nossa decisão. Viver no Espírito, sendo fortalecido pelo Senhor, indo além dos nossos limites, indo além das expectativas impostas sobre a nossa vida, nos fortalecendo de fé em fé, de graça em graça, remando, enquanto todos pensam que nós vamos desistir, estamos remando. Quando todos pensam que nós vamos perder, estamos remando. Quando todos pensam que nós vamos recuar, estamos remando. Quando todos pensam que vamos retroceder, estamos remando, estamos remando, estamos remando. E o que importa não é se estão sabendo o que estamos fazendo ou não. O que importa é que a embarcação da igreja está navegando, está navegando, está navegando. Aleluia! Essa é a minha satisfação como ministro, como remador. Essa é a minha satisfação. Agora, quem está lá no convés, quem está lá na proa, está lá criticando. Está dizendo: ah, se fosse eu, seria dessa forma. Se fosse comigo, seria desse jeito. Mas nenhuma crítica vai nos deter. Amém, irmãos? Maior o que está em nós do que o que está no mundo. A nossa mão está sobre o arado. Quero fazer menção aqui ao ministério de intercessão liderado pela minha irmã Rosália, obreira Rosália e obreira Zenide. Rosália, onde está? Rosália foi arrebatada já? Não. A mulher está tão santa que está sendo transladada. E Zenide está aqui. Essa turma todos os dias estão aqui na igreja, de 5h30 e 6h30. Hoje eles tiveram a confraternização deles. Ninguém vê, ninguém sabe, ninguém reconhece. Não tem status, não tem holofotes, não tem glamour, não tem aplausos. Mas eles estão fazendo a embarcação da evangelizadora andar.
Eles estão fazendo a embarcação da igreja seguir os seus rumos. E eu louvo a Deus, e longe de mim esteja não reconhecer as colunas da igreja. Nós temos aqui 6 colunas visíveis. Mas se pudéssemos perfurar essas paredes, vocês iam ver o tanto de coluna que não são visíveis. Mas elas são os sustentáculos dessa casa. Elas são a firmeza desse lugar. E eu louvo a Deus pelo ministério de intercessão. Vamos aplaudir ao Senhor pelo ministério de intercessão. Glória a Deus por cada irmão, por cada pessoa comprometida em orar por nós, em orar pela igreja, pela sua liderança, pelo seu ministério, pela sua membresia. Remadores de Deus. O texto vai nos dizer agora, a segunda lição. Criado com palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. E aí, meu irmão, além de força para vivermos a boa doutrina, é necessário força para vivermos a palavra da fé. Agora, para vivermos a boa doutrina, sabe o que é necessário? Submissão. Submissão, submisso, olha bem para mim em nome de Jesus, não significa ser subordinado, não significa ser subalterno. Você não é marionete de ninguém, nem de Deus. Submissão é estar sobre uma missão, sobre uma direção, sobre uma visão. E nós nos submetemos a Deus com total segurança e confiança, porque Ele sabe exatamente o que é melhor para nós, porque Ele tem exatamente o que é melhor para nós. Quando a mulher se submete ao seu marido, ela não torna-se inferior ao seu marido, ela apenas está sobre a mesma missão. Para tentar facilitar, imagine um casal perdido na floresta, só tem um cavalo. Os dois precisam ir no cavalo, alguém precisa ir na frente. Quem é que vai? O homem cavalgando. E a mulher vai onde? Abraçadinha, relaxando. Olha que coisa boa. Se eu fosse mulher, eu aplaudia. Eu vou repetir, se eu fosse mulher, eu aplaudia o que foi dito. O homem vai lá, ó, segurando as rédeas, dando a direção, e a mulher só de boa, né? Só de boa. Eu já contei essa história dizendo o seguinte: imagine você numa estrada, e aí de repente o carro fura o pneu. A mulher vai ficar lá no ar-condicionado e você vai trocar o pneu. Se bem que Vanessa me provou que não é bem assim. Nós tivemos agora, final de semana, íamos para casa de praia de um tio dela, lá em Itacimirim, próximo da casa da Praia Forte. Eram 10 horas da noite, em uma estrada sinistra, no meio da floresta dos eucaliptos. Pneu furou, a mala cheia de bagagem, os 2 meninos atrás. Vanessa desceu e ficou lá dando assistência, porque estava muito escuro, com a lanterna do celular, tanto meu quanto dela. Quando passou o caminhão, ela pediu socorro. 3 caminhões pararam para nos socorrer. Depois que eles nos socorreram, olha, corra que aqui é perigoso. E a gente vinha à estrada dizendo que Vanessa ela é acostumada a viajar comigo, e eu gosto de viajar de noite. Eu sou um homem de hábitos noturnos. Eu gosto, quando eu estudava em feira em Salvador, eu ia à noite. A estrada é menos concorrida, eu prefiro a noite. E aí, ela já é acostumada a essas viagens. Só que ela vinha a viagem toda com discernimento. Para não dizer que a mulher tem um 6º sentido, chamado intuição, né? Discernimento da parte de Deus. E ela vinha orando, orando, e de repente acontece isso. Nesse dia, o pneu secou 3 vezes. 2 antes de Cipó e uma depois de... Como era o nome do lugar? Esqueceu? Depois de... que era a bifurcação, a gente... Iambupe. Mas estava muito longe. Foi uma loucura. Mas enfim, ela foi submissa no sentido de ajudar. Foi auxiliadora, né? Foi companheira. Então, irmãos, submissão para vivermos a doutrina de Deus. E o que isso significa? Na embarcação antiga romana, existia um homem que tocava tambor, e ele dava a direção, da direção esquerda ou direita, do ritmo. E o pessoal que estava lá embaixo, no porão do navio, eles seguiam aquela direção. Olhe bem para mim, eles não viam, eles não estavam fora, eles não estavam no convés, eles não sabiam o que tinha na frente. Se não tivesse alguém dando a direção, poderia bater em algo, poderia se chocar com uma ilha, com um iceberg, como foi o Titanic, ou com coisa do tipo. Então precisava
se submeter a uma direção de alguém que ficava tocando tambor. Da mesma forma, irmãos, o bom ministro de Cristo é aquele que tem força para cumprir a palavra da fé, e é aquele que se submete também à boa doutrina que tem seguido. Você é um bom ministro, um bom servo. O sentido da palavra ministro é justamente isso: remador, servo. Você vai ser submisso. Vivemos uma geração de inversão de valores, de um relativismo da verdade, onde pessoas são insubordinadas à autoridade, insubmissas aos pais e pensam que vão ser abençoadas. Não vão. Deus estabeleceu o princípio da submissão. E não pense que é demérito se submeter a alguém, principalmente quando você conhece a quem você está se submetendo. Nós estamos nessa embarcação, mas não podemos esquecer uma coisa: todos nós aqui, a partir de mim, somos remadores. Mas tem alguém lá em cima tocando tambor. Ele é o comandante, ele é o capitão, e nós seguimos a sua instrução, nós seguimos a sua direção, e essa embarcação não vai naufragar, porque nós estamos sobre o seu comando. Sobre o seu comando. Pastor Luciano José, pastor no Pina, estudamos junto 4 anos. Ele tem na sua igreja, Primeira Igreja Batista do Pina, um oficial da Marinha. E ele me contou certa ocasião que o navio da Marinha se deparou com uma forte tempestade. Eu não me recordo bem os detalhes. A escala era muito alta, uma das maiores possível. E ficaram todos atônitos, apreensivos e perplexos. Até que o comandante acalmou todos, dizendo a seguinte palavra: eu ainda estou no comando. Jesus está bradando nessa hora sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a igreja. Eu ainda estou no comando. Não há motivo para temer, não há motivo para desistir. Ele ainda está no comando, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Ele está no comando. O pastor Luciano conta a história que esse oficial da Marinha estava pregando, e estava todos aflitos, até que o comandante disse: eu ainda estou no comando. E ele segurou o timão, ele segurou a responsabilidade, ao ponto de enfrentar toda aquela tempestade. E o oficial dizia que aquilo trouxe uma segurança, uma confiança, uma tranquilidade para todos. Você veio aqui para ouvir essa palavra. Deus te trouxe aqui para ouvir esta palavra. Não importa a tempestade, o temporal que você está enfrentando. Ouça a voz do Senhor que diz: eu ainda estou no comando. Ele está no comando. Ele está no comando. Você pode aplaudir. Ele está no comando. Glória a Deus. E aí nós nos submetemos à boa doutrina. Pela submissão às nossas autoridades, submissão aos nossos pais, porque é impossível se submeter a Deus sem se submeter aos homens, assim como a Bíblia diz que é impossível amar a Deus sem amar os homens, de modo que é impossível respeitar a Deus sem respeitar os homens, é impossível servir a Deus sem servir aos homens. Você quer servir a Deus, filhinho? Começa a servir o teu pai, quando ele pede para tu comprar pão, e tu começa a brigar com teu irmão, né? Começa a tirar, empurrar para ver quem vai. E quando vai com cara feia. Começa a ajudar tua mãe a lavar as louças. Hein, menininha? Começa a ajudar a mocinha. Só lembra dos pais na hora de fazer a compra, né? De ir para as grandes lojas e dar um golpe na véia. Começa a ajudar ela em casa. Você servindo a sua mãe, você está servindo a Deus. Você servindo aos seus pais, você está servindo a Deus. Submissão, nós precisamos resgatar esse conceito mais do que nunca, porque é impossível se submeter a Deus sem submeter os homens. Um dia chegou um jovem para mim e disse bem: pastor, é porque comigo é o seguinte, eu só me submeto a Deus. E eu entendi o recado, né? Entendi, porque é bom entendedor, meias palavras basta. Aí eu disse: que bom, irmãos, que maravilha, finalmente eu encontrei uma pessoa que só se submete a Deus.
Se você só submete a Deus, abra a Bíblia em Romanos 13. Ele abriu. Isso agora leia para mim. Toda autoridade foi constituída por Deus, e toda autoridade deve ser respeitada. Aquele que resiste à autoridade, resiste ao próprio Deus, e atrairá sobre a sua vida maldições. Que bom, irmão, agora tu vai ter que me respeitar como pastor, tu vai ter que respeitar todos os líderes do teu ministério, tu vai ter que respeitar os teus professores, tu vai ter que respeitar os teus pais. Afinal de contas, você só respeita a Deus, né? Ou melhor, você só se submete a Deus. Agora aprenda a submeter a quem Deus instituiu como autoridade em nossas vidas. Amém? Oh, glória. Recebe ou rejeita? Falei do pastor Luciano, lembrei. Quando ele veio pregar aqui, ele falava: recebe ou rejeita? Diga: receba em nome de Jesus. E agora eu quero concluir dizendo o seguinte: Rodolfo tem carteira de marinheiro, né, Rodolfo? Eu lembro que ele viajou para Fortaleza. Eu lembro quando eu estava com o pai de um grande amigo que hoje é professor universitário, mas já foi pastor, que é o Arivaldo. Estávamos em Ilhéus, a 30 metros da costa, e o pai dele foi oficial da Marinha, é aposentado, e teve uma hora que ele me deu o comando daquele iate, comando daquela máquina que tinha até uma sonda que mostrava os peixes passando com uma certa profundidade, e o velho começava a gritar: Marujo! Estibordo! Lembra o que é isso, Rodolfo? Marujo! Bombordo! É a linguagem deles de falar direita, esquerda. E aquilo eu nunca tinha pilotado aquele negócio, eu já estava na direção errada, irmãos. Quando eu olhava lá no painel, ele disse: olha, se você for nessa direção, daqui a alguns minutos você estará numa distância quilométrica. Você está doido, Marujo? Segura esse negócio firme, Marujo. E ali, estibordo, bobordo, eu tinha que decorar direita, esquerda. Mas sobre uma direção, porque senão a gente entra em colisão. Se você não estiver sobre uma direção, você entra à deriva, você fica perdido no tempo e no espaço, sem rumos definidos, preste a entrar numa colisão. Quantos estão entendendo? Digam amém. Glória a Deus. Quem é você no reino de Deus? Diga comigo: remador. Então rema, meu irmão, para de reclamar, rema, para de criticar, rema, para de censurar, rema. Amém? Se remarmos na mesma direção, a embarcação chamada evangelizadora vai muito mais além do que Deus tem levado ela. E aqui eu gostaria de concluir dizendo o seguinte: eu sempre dou ênfase a essa expressão. Vamos ler o texto novamente. Eu tenho certeza que minha esposa deve estar pensando: ele não vai passar despercebido. E não vou mesmo. Expondo estas coisas aos irmãos, serás o quê? Serás o quê? Serás ministro? Não. Serás bom ministro de Cristo. Não basta ser ministro. Precisamos ser bom ministro. Se ele traz essa ênfase a bom ministro, logo subentendemos que existia o quê? Mau ministro. E sabe o que é que acontecia com os maus ministros? Os maus remadores? Quer saber? Eles eram escravos algemados. E quando eles não remavam no mesmo ritmo, com a mesma força, sobre a submissão, na mesma direção, sabe o que o comandante fazia? Pegava aquele camarada e jogava em alto mar. Ele era tratado como um desertor. Os irmãos estão ouvindo? Os irmãos estão aqui? Aquele camarada que não era um bom ministro, um bom remador, ele era pego e era lançado fora da embarcação. E ali morria, evidentemente, era condenação pela sua negligência, pela sua displicência. Isso é forte, irmãos. Então não basta ser ministro, temos que ser bons ministros, porque os maus ministros não servem. Ministro ruim não serve, ele atrapalha, é uma formiga de folha.
ele atrapalha a embarcação. E existem outros textos que nos levam a compreender isso. 2 Timóteo 2,15, essa ênfase, eu digo, a compreender essa ênfase que é dada. 2 Timóteo 2,15 diz: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Se existe a ênfase obreiro aprovado, logo subentendemos que existe também obreiros o quê? Obreiros reprovados. Em Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23, diz que o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores. Se existe a ênfase verdadeiro, logo subentendemos que existem adoradores que não são verdadeiros. São o quê? Gostaria de fazer uma pergunta retórica. Eu gosto dessas perguntas, retórica, mas não hipotética. Você é um adorador verdadeiro ou falso? Você é um obreiro aprovado ou reprovado? Você é um ministro bom ou ruim? Eu não posso responder por você, mas eu posso responder por mim. E a Bíblia nos fala, em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. O que importa é que os homens nos conheçam como ministro de Deus. Você pode colocar aí, projeção, 1 Coríntios, por gentileza, capítulo 4, versículo 1. Quem puder abrir. Que os homens nos considerem, pois como ministro de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. A pergunta aqui é: como você quer ser conhecido e reconhecido? O apóstolo Paulo deixa muito bem claro, de uma forma muito explícita, que os homens, a sociedade, que os homens, nossas famílias, nossas parentelas, nossa vizinhança, nossos colegas de trabalho, nossos colegas de curso, que os homens, sejam eles quem forem, nos reconheçam como ministro de Cristo. Em outras palavras, remadores. As pessoas olham para você, posso olhar para você e dizer: ali está um remador que não deixa a obra parar. Ali vai um homem e uma mulher remador de Cristo, que não deixa a embarcação da igreja parar. Você pode se colocar em pé. Você pode aplaudir ao Senhor por esta palavra. Glória ao teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome. Engrandecido sempre seja o teu nome. Queremos convidar o Ministério Caprini, e que essa palavra de alguma forma venha falar ao teu coração. Somos remadores de Deus. Remadores de Deus. Na tempestade, nos vendavais, nos temporais, eu vejo ali um grande remador de Deus ali, ó. Camisa rosa. Meu parceiro, cooperador, leal, fiel, companheiro de várias e velhas batalhas de guerra. Meu amigo Nicó, cooperador de Deus. Tem muitos aqui, irmãos. Mas eu digo isso porque teve uma época que o Ministério Louvor só tinha Nicó e Felipe, né? Nicó, Felipe e Vanessa. Momento difícil. Hoje a igreja tem 7 a 8 ministérios de louvor. E Nicó ficou fazendo o que naquela época, Nicó? Remando. Remando. Dê a mão à pessoa que está ao seu lado. Não pare de remar. Não desista de remar. Viveremos sobre águas turvas, sobre águas tenebrosas, sobre águas revoltas, sobre águas agitadas, sobre águas contrárias, ventos fortes, ondas grandes. Mas não se esqueça de uma verdade:
o nosso capitão ainda está no comando da nossa embarcação. Ele não prometeu que essa navegação seria em águas tranquilas e águas suaves. O que Ele nos prometeu, o que Ele nos assegurou e tem garantido, é que nenhum vento forte, que nenhuma onda contrária poderá naufragar a nossa embarcação. Ele está no comando. Ele está no comando, Ele está no comando. Abra nesse momento o seu ouvido, irmão, para ouvir a voz do Senhor nesse lugar, para ouvir o comando que vem dEle, a direção que vem dEle. Você está aí pensando em largar o remo, em desistir da sua função, mas ouça aquele que está tocando o tambor. Ele está te dando direção, Ele está te dando visão. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa vocação. Não pare de remar, não desista de remar. Eu sei, está difícil, eu sei. Você tem vivido conflitos, eu sei. Mas meu irmão, tenha certeza que nós estamos combatendo um bom combate. Nós estamos guardando a fé para um dia completar a carreira e guardar a coroa e receber a coroa de glória, a coroa de honra, a coroa de salvação. Não desista do bom combate. Você foi chamado para completar a carreira. Você foi chamado até o fim. Quem perseverar até o fim será salvo, será honrado, será glorificado nos céus dos céus. Não desista, não desista. Onde estão os ministros de Deus? Levante suas mãos, ministros de Deus. Onde estão os ministros de Cristo? Onde estão os ministros do Senhor? Onde estão os remadores fiéis? Onde estão os remadores firmes no propósito? Adore ao Senhor nessa hora e deixe Deus renovar a tua força. Deixe Deus abençoar a tua vida. Eu não cheguei tão longe pra desistir logo agora. Só Deus e eu sabemos o preço que paguei nessa história pra permanecer de pé, insistir nessa vida. Clamei, lutei, sei, ficaram feridas, mas não vou estar aqui pra me lamentar. Eu vou vencer, vou continuar. Se Deus está comigo, não há motivo que me faça parar. Eu vou vencer e Deus vai me ajudar. Minha vitória como prova vou carregar. Eu sei que vou vencer. Não cheguei tão longe pra desistir logo agora. Só Deus e eu sabemos o preço que paguei nessa história pra permanecer de pé, insistir nessa lida. Clamei, lutei, sei, ficaram feridas, mas não vou estar aqui pra me lamentar. Levante, levante, eu vou vencer. Desabafa agora e diz: vou continuar. Se Deus está comigo, não há motivo que me faça parar. Profetiza, diz: eu vou vencer. Deus vai me ajudar. Deus vai me ajudar.
Agora creia e diga comigo: minha vitória como prova vou carregar. Eu sei que vou vencer porque meu Deus está comigo. Se tudo tá difícil, complicação na vida, parece impossível, diz: meu Deus está comigo. E quando aparece tristeza ou depressão, qualquer situação, diga: meu Deus está comigo. Não posso parar, isso vai passar, Deus vai me ajudar. E Ele está comigo. Eu vou vencer. Diga: Deus vai me ajudar. Minha vitória como prova. Eu sei que vou vencer, aleluia. Eu sei que vou vencer porque meu Deus. De novo então. Se tudo tá difícil, parece impossível, e quando aparece tristeza ou depressão, qualquer situação, meu Deus está comigo. Não posso parar, isso vai passar, Deus vai me ajudar. E Ele está comigo. Não há motivo para. Eu vou vencer e Deus vai me ajudar. Minha vitória como prova vou carregar. Eu sei que vou vencer porque remadores, eu sou um remador. Você também é um remador do Senhor. Quero dizer que o Deus que você serve, Ele não está com raiva de você, não está chateado porque você pensou em desistir. Eu também já pensei em desistir um dia. Eu acho que todo mundo que começa algo importante, passa pela cabeça dele desistir. Por quê? Porque Satanás tem lutado contra nós para nos fazermos desistir. Porque aquele que tem interesse na árvore, que é você, está lhe jogando pedra para tirar o fruto que Deus tem colocado em você. Ei, remador, avante. Está fraco, peça força a Deus. Está difícil, vem capengando, mas vem. Está ruim, chora que Ele te responde, mas vem. É tomada força por isso. É por isso que a gente ouve que a palavra que o pastor falou aqui, e os tímidos vão ficar de fora. Por quê? Não, porque Deus não ama os tímidos. Porque o tímido fica pelo meio do caminho, não consegue entrar pela porta. Se tudo tá difícil, complicação na vida, parece impossível, e quando aparece, oh não, é situação. Agora diz comigo: não posso parar, isso vai passar, Deus vai me ajudar. Solta a voz. E Ele está comigo. Não há motivo que me faz. Eu vou ver. Solta a voz, você é o remador do Senhor. Deus vai me ajudar. Minha vitória como prova vou carregar. Eu sei que vou vencer porque meu Deus, aleluia, Ele está comigo. Vamos remar. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim: ei, vamos remar. Não chegou a hora de parar. Me enchi de fé. Oh, aleluia. Você precisa disso também? Me enchi
de Eu sei que Ele pode te ouvir quando teu coração hoje aflito por Ele chamar. Ei, Ele não desprezará o teu clamor enquanto você e eu também nos prostramos. Diga para Ele comigo: me enche, me enche. O medo que estava te paralisando, agora diz comigo assim: não aceito mais que me limita a ver. Não posso mais viver sem milagre. O que quero, tu sabes. Aleluia, glória ao teu nome. Me enche, Enche-nos de fé, Senhor. Primeiro eu fui pedir autorização ao anjo da igreja, que eu não sou menino. Porque Deus faz tudo com ordem e decência. Deus me colocou no coração, já vim com essa canção para cantar para vocês. Eu quero falar agora com os remadores que estão de pé. E a palavra de hoje foi para os remadores também que estavam fragilizados. Mas eu quero falar para o remador que está de pé. Ei, vou mudar tudo aqui agora. Essa música eu não passei com ele. Mas escuta aqui, ó. Vestido com armadura estou, mas sentado pelo chão, ferido entre a couraça, sentindo tanta dor. Tantas batalhas eu lutei, as venci em nome do Senhor. Mas agora, para não morrer de vez, estou vivendo do pouquinho da unção que me restou. Pois passei a guerrear pela força do meu braço. Ei, remador! E a aparência do mal para mim em pouco risco se tornou. Ei! O inimigo que tanto venci, quando viu a minha insensatez, correu para me destruir, mas ainda ferido consegui fugir. Meu Deus, ainda vivo estou, minha fé não morreu, porque eu sinto que aqui dentro estás vivo. Meu Deus, ainda vivo estou, as armaduras não tirei, porque eu creio. A vida do Senhor permanece na vida daquele que teme. Essa canção estou cantando para você que está de pé não passar por isso, porque há um trecho dessa canção que eu não vou cantar todinha aqui. Diz o seguinte: a falta da presença do Senhor é a causa da tua queda. Agora, vem comigo. Receba a tua cura, receba a tua cura. Eu sei que não mereço mais. Receba a tua cura, receba a tua cura.
receba a tua cura. Eu sei que não mereço, mas recebo a tua cura. Glória a Deus, aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.